Vitória, vitória. Porque eu me sinto meio que campeão essa noite. Os vascaínos de plantão não estão achando graça nenhuma, né? É isso mesmo. Que pena que eu não posso falar de vitória hoje. Tá vendo? A gente chega lá. Aos vascaínos eu digo o seguinte: vocês sempre nadam e morrem na praia. Nasceram e foram vocacionados para virar vice. Mileide nem veio no culto da noite. Ah, tá aí! Tá uma beleza, Mileide. De manhã ele falou para mim assim: pastor, hoje nós veremos. Choveu, o Vasco vai ganhar. Irmão, não tem fé nenhuma mesmo, né? Então, mas só para fechar aqui, tem jeito. Vocês vão ter que me engolir. Não é isso? Botafogo é time de crente, irmão. Crente bota fogo. Ué. O negócio é esse. Mas vamos lá, irmãos. Hoje não é para falar de vitória. Mas eu quero falar de um tema que, na verdade, prossegue na direção do que a gente andou considerando com base no livro de Malaquias. Eu quero hoje tratar um pouco sobre o culto que agrada a Deus. O culto que agrada a Deus. E eu sei que esse é um assunto, irmãos, que nos interessa profundamente. Primeiro porque a gente está aqui todo domingo, pela manhã e à noite, cultuando ao Senhor. Portanto, essa é uma prática quase que fundamental na vida da igreja, na vida do povo de Deus. E toda a igreja deveria se preocupar, sim, em avaliar se o culto que ela está oferecendo agrada ou não ao Senhor. Segundo motivo que eu tenho para considerar esse tema é que, de fato, irmãos, ao contrário do que a gente possa imaginar, existe um culto verdadeiro, um culto certo, e várias maneiras de fazer um culto errado, falso, equivocado. Nós cantamos essa noite: em espírito e em verdade te adoramos. Quer dizer também que nós podemos adorar a Deus de uma maneira que não seja em espírito e em verdade. E essa maneira não o agrada, como nós veremos daqui a pouquinho na exposição do texto. Além disso, irmãos, o Brasil cresceu muito em termos de população evangélica. Agora, enquanto estamos aqui, muitas pessoas em vários lugares do Brasil estão reunidas em lugares públicos adorando a Deus. Eu, como você, posso perceber, andando aqui mesmo nas ruas do nosso bairro, como é que cada lugarzinho, cada portinha abre uma igreja. Já se disse no Brasil que a coisa mais fácil para fazer é abrir uma igreja. Não é verdade? Você deve saber disso tão bem quanto eu. É verdade que às vezes você passa em frente e só tem lá uma pessoa, né? Mas está lá aberta no domingo, à noite, de manhã e tal. O fato é que no Brasil esse movimento em torno de cultos públicos cresceu assustadoramente nos últimos anos. A pergunta que não quer calar, irmãos, é até que ponto todos esses momentos de reunião pública, de adoração ao Senhor, correspondem ao que a Escritura determina para a gente que deve ser feito na adoração pública. Até que ponto esse crescimento não nos fez ignorar que é muito importante que saibamos, como povo de Deus, o que deve ser feito no culto público. Até que ponto esse crescimento não fez muita gente acreditar: basta ter interesse, motivação, basta que as pessoas sejam sinceras, basta que elas estejam imbuídas do desejo de glorificar a Deus. Isso não basta, irmão. Isso não basta. Se bastasse, nós teríamos que reconhecer que a adoração a Santo Antônio, a Nossa Senhora Aparecida, a tantos deuses que são populares no Brasil, deveriam ser consideradas corretas também. Porque motivação, interesse, sinceridade, desejo para fazer o que é certo não garante que você esteja fazendo a coisa certa. Não garante. E portanto, amados, no meio desse
turbilhão de acontecimentos em torno da adoração pública, eu acho que pastores, igrejas, devem avaliar em termos bíblicos qual é o culto que agrada a Deus de verdade. E eu quero fazer isso a partir de um texto que é muito conhecido da Escritura e que está lá no Evangelho de João. Se abrirá lá no capítulo 4 e acompanhará comigo a leitura do texto, verso 19, até o verso de número 24. Evangelho de João, capítulo 4, do verso 19 ao verso 24. Vamos inicialmente ler a passagem, entender o contexto dela, e depois eu quero expor então os princípios que temos aqui, que podem nos ajudar a estabelecer que culto é esse que agrada ao nosso Deus. Texto que eu vou ler e você acompanhará sentado mesmo como você tem diante de você a versão da passagem bíblica. Na minha versão, o texto começa com uma frase que resume o capítulo, a passagem. É dito assim: a verdadeira adoração. É o que está na sua? Todo mundo tem isso aí? Você veja como é interessante. Se tem a verdadeira adoração é porque tem a adoração falsa, não é? A ideia de que podemos adorar a Deus de qualquer maneira não é a ideia prevista pela Escritura. Há uma maneira verdadeira de adorar e há muitas maneiras falsas de fazê-lo. Pergunta que eu quero fazer hoje é: até que ponto a nossa adoração tem sido verdadeira? E eu quero chamar a sua atenção para alguns princípios que esse texto estabelece quanto à adoração verdadeira. Vamos lá então? Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Nossos pais adoravam neste lugar, ou melhor, neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. Mas vós adorareis, ou melhor, vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Até aqui a leitura do texto, e você agora sabe de onde vem a expressão em espírito e em verdade, que nós cantamos essa noite em um dos nossos cânticos. Mas vamos lembrar o contexto aqui da passagem, eu vou ser breve nisso, para a gente poder situar a pergunta da mulher, e poder, a partir da pergunta que ela fez, entender do que Jesus está tratando com essa mulher, qual é o tema que ele está resolvendo com aquela mulher. Jesus está viajando para Jerusalém, e ele decide passar por Samaria. Se você fosse um judeu do tempo de Jesus, e se você estivesse viajando para Jerusalém, você jamais passaria por Samaria. É como um torcedor do Vasco passando nessa tarde no meio da torcida do Botafogo. A coisa não ia ficar muito boa, porque havia uma rixa antiga entre os samaritanos e os judeus. Essa gente não se dava muito bem, não se relacionava de maneira muito amistosa. Isso porque os samaritanos eram meio-irmãos dos judeus. Samaritanos nasceram das relações fora da aliança, fora do povo de Deus, que os judeus tiveram no tempo do cativeiro babilônico.
Eles então voltam para a terra, ocupam essa região da Samaria e ficam o tempo todo fazendo oposição àquelas tradições judaicas. Para você ter ideia, um judeu não cumprimentava um samaritano quando ele encontrava ele na rua. Você lembra a provocação que Jesus faz no bom sentido, quando ele coloca o padrão de bondade na parábola do bom samaritano, um samaritano. Os judeus trilhavam os dentes, rinhavam os dentes quando ouviam esse tipo de coisa. Não havia uma relação muito alegre, amistosa, favorável. E além disso, irmãos, a mistura que os samaritanos faziam com as tradições judaicas e as suas próprias tradições pagãs, faziam eles se tornarem uma espécie de misto entre o judaísmo e as religiões pagãs. Como, por exemplo, eles tinham um monte, que eles também adoravam a Deus nesse monte. O texto até faz menção a ele, né? Neste monte aqui, e a mulher talvez estivesse perto do monte Gerizim, era o lugar onde eles adoravam. Havia lá um templo, havia lá dentro um bezerro, que eles adoravam a Deus nesse lugar. Em oposição a Jerusalém, que era o lugar onde os judeus adoravam a Deus. O fato é que Jesus passa por Samaria, vai até o poço onde essa mulher está, e os judeus que não falavam com os samaritanos, e muito menos com as mulheres samaritanas, Jesus quebra todos esses protocolos e começa uma conversa com ela. Curioso, irmãos, é que os discípulos saíram para comprar comida. Se você der uma lida no texto depois, eles chegam e ficam surpresos de ver Jesus papeando com aquela mulher. E qual é o tema que ele trata com ela a partir do verso 19? Ela fala, olha, eu sei que tu és profeta, porque ele já tinha afirmado algumas coisas sobre aquela mulher que ela não tinha comentado com ele. A conversa começa a partir da água viva. Mas aí no verso 19, ela fala então, olha, eu sei que tu é profeta. E ela aproveita para fazer uma pergunta. A pergunta está no verso 20. Nossos pais adoravam neste monte. O monte que ela está se referindo é esse monte dos samaritanos. Vós, entretanto, vocês que são judeus, adoram em Jerusalém. E dizem que lá é o lugar onde se deve adorar. Qual é a questão que está colocada aqui? Onde é que a adoração verdadeira acontece? É aqui ou lá em Jerusalém? E a partir dessa afirmação da mulher, Jesus estabelece para a gente 4 princípios que eu queria muito chamar a sua atenção sobre a adoração que agrada a Deus. Primeiro princípio, irmãos, que eu quero que você apreenda sobre a adoração pública e que aparece aqui nesse texto, é que existe de fato uma diferença entre o culto público e a vida como culto. Veja, quando a mulher pergunta para Jesus sobre o lugar da adoração verdadeira, ela está tratando de uma área específica da vida religiosa dos samaritanos, e eu vou fazer o paralelo. Está tratando de uma área específica da nossa vida e da nossa relação com Deus. Volto a dizer, existe uma diferença entre a adoração pública que prestamos a Deus e a nossa vida como um culto. Isso quer dizer o seguinte, irmãos, que há coisas que eu faço na minha vida como culto a Deus, que não cabem na adoração pública. Existem coisas que eu posso fazer no meu dia a dia para a glória de Deus, mas que não se adequam ao culto público. O inverso também é verdade. Existem coisas que eu faço no culto público a Deus e que não cabem na minha vida pessoal. Existem coisas que a gente faz aqui na adoração pública e que não devem ser reproduzidas na nossa vida como culto a Deus. Amados, me parece que boa parte da nossa confusão sobre adoração parte de uma incompreensão dessa verdade, desse princípio.
Tem muita gente querendo trazer coisas da sua vida pessoal para o culto público e querendo levar coisas do culto público para a vida pessoal. E o argumento que muita gente usa é este: ah, mas eu estou fazendo isso para a glória de Deus. Olha, o fato de você estar fazendo para a glória de Deus não pressupõe, não permite, não estabelece que essas coisas devem ser confundidas. Deixa eu dar alguns exemplos. Eu posso, amado, plantar bananeira para a glória de Deus. Posso pular que nem saci pererê para a glória de Deus. Eu e você vivemos a nossa vida lá fora, de segunda a sábado, para a glória de Deus. Agora, nem tudo que fazemos lá cabe no culto público. Porque o culto público pressupõe que essa é uma área específica da nossa vida. Que há regras claras para serem usadas aqui. Que aqui não há liberdade para nós estabelecermos que apenas aquilo que fazemos para a glória de Deus na vida privada serve para o culto público. Aqui é um chamado solene para que o povo de Deus se reúna para adorar, para bendizer o nome do Senhor, para ouvir a sua palavra, para entregar dízimos e ofertas, para celebrar a ceia do Senhor, o batismo. Há coisas muito claras e estabelecidas nesse chamado solene que não devem ser confundidas com a nossa vida pessoal. O contrário também é verdade, irmãos. Não há na Escritura a ideia de que nós podemos pegar elementos do culto público e levar para a nossa vida pessoal. Vou dar um exemplo. Ninguém pode ceiar em casa sozinho. Pegar um pedacinho de pão, um cálice com vinho e dizer assim, eu estou ceando agora. Isso não funciona, irmão. Aí eu não posso também me batizar sozinho em casa. Você também não pode entregar dízimo e oferta na sua casa. Estou entregando no meu gasofilácio pessoal. Tem gente que gosta dessa ideia, né? Esse é o meu gasofilácio, eu deposito aqui, depois eu uso para o meu fim. O culto que eu estou prestando, afinal não tem mais ninguém aqui para dizer que eu não estou dando a oferta. Não funciona. As coisas não são assim. E essa confusão de sintonias é o primeiro ponto que Jesus estabelece na conversa com essa mulher. Ele está falando de adoração pública. Está falando desse chamado solene, desse chamado específico, para um tempo específico, para um momento específico, em que o povo de Deus adora, é edificado e presta serviço espiritual ao Senhor. Então, amados, o primeiro ponto aqui é que nem tudo que é válido na minha vida é adequado ao culto público. Olha, amados, se a igreja do Brasil entendesse esse princípio, metade dos nossos problemas no culto público já teriam se resolvido. O que tem de gente querendo trazer coisas da sua vida pessoal para o culto, e o contrário também é verdade, não está no gibi. O ponto é, a adoração pública não pode ser confundida com a minha vida pessoal e a maneira como eu glorifico a Deus na minha vida pessoal. Não é vida a Deus como culto que Jesus está tratando com essa mulher. Está falando do culto verdadeiro. A gente tem que separar da vida pessoal. Volto a afirmar, você pode fazer um monte de coisa na sua vida pessoal que glorifica a Deus e que não cabe, não é adequado, não é para ser feito no culto público. Segundo princípio, é que cultuar a Deus é basicamente adorar a Deus. Vamos, amados, olhar o texto e perceber que a palavra que se repete várias vezes nessa passagem é uma palavrinha importantíssima para a gente entender sobre a adoração pública. Qual é a palavra? Adorar. E outras formas do verbo. Eu posso estar errado na minha conta, mas eu vi aí 9 vezes a referência à adoração. Verso 20. Nossos pais adoravam. Verso 20. Onde se deve adorar. Verso 21. Adorareis. Verso 22. Adorais, nós adoramos. Verso 23. Adoradores adorarão. Verso 24. Adoradores e adorem. 9 vezes. Basicamente, a adoração é o que se espera
que seja feito no culto público. E eu não quero cansar vocês com os termos gregos para a palavra adoração, nada disso. Não quero enfadá-los com essas coisas. Mas a gente tem que entender que a palavra adoração significa basicamente, amados, apreciar, reverenciar, submeter as nossas vidas exclusivamente a Deus. De maneira que o centro do culto é o nosso Deus. Nós não adoramos a anjos, não adoramos a mortos, não homenageamos ninguém no culto público, a não ser o nosso Deus. No culto público nós não temos participação musical, não temos shows, não temos apresentações que motivem a gente. O que temos no culto é adoração a Deus. E não podemos permitir que nada remova da nossa mente a clareza desse objetivo. Por isso, amados, eu sou daqueles pastores que têm muita dificuldade com algumas coisas que andam acontecendo no nosso meio. Conversava com parte da minha família sobre a questão do culto público. E uma das reclamações que meu pai me fazia era de que ele tem presenciado muitos aplausos na igreja em que ele está congregando atualmente. E, amados, a gente não faz aplauso no culto, porque o culto não é para aplaudir ninguém, irmãos. Você já viu? O gente veio cantar e depois que ele canta, todo mundo. É isso que a gente procura no culto, irmão? Por que depois da pregação ninguém aplaude? Eu sei que a pregação não vale essas coisas também, mas enfim. Não é isso que a gente está procurando, irmão. Não é aplauso. Ninguém está aqui para se apresentar, irmão. Ninguém está aqui para ser o centro da atenção. O centro da atenção é Deus. É o Senhor Jesus. Não há aplauso, não há show. Não há exibição. Às vezes eu ouço algumas pessoas dizendo assim, não, porque o coral vai abrilhantar o culto. Espera aí. Vai abrilhantar. Quer dizer que se o coral não vier, o culto vai ser meia boca. É isso, irmão? Não, o irmão verá para abrilhantar a programação. Espera aí, irmão. Ninguém vem aqui para brilhantar nada, menos. Está todo mundo aqui adorando a Deus. E não há espaço para outra mentalidade além dessa. Não temos a liberdade para adorar a Deus como se isso fosse um espetáculo. E deixa eu chamar a atenção para isso, irmãos. Há muito culto em que parece que os personagens do culto querem chamar mais atenção do que o próprio Deus. Eu sei que esse é um terreno delicado para tratar, mas o pessoal do louvor tem que ter atenção redobrada sobre isso. Me parece, irmãos, que hoje em dia algumas pessoas se acham tão mais importantes do que o próprio Deus no culto público. Eu fui pregar num culto jovem e me incomodava uma coisa. Eu vi o pessoal do louvor tocando e cantando, e depois que eles cantam e tocam, eles acham que tem liberdade para fazer o que bem entenderem durante o culto. Vão beber água, ir no banheiro, porque a apresentação já foi feita, né? O show já foi dado. O espetáculo já não me interessa mais, eu já dei a minha participação. Quem foi que falou isso, irmãos? Isso não é culto. Não. Aqui nós estamos todos para exaltar, glorificar o nome do Senhor. E a igreja não tem o direito, não tem permissão para trabalhar de maneira diferente no seu culto. Me parece então, irmãos, que o que fazemos no culto é admirar, amar, servir, honrar, glorificar exclusivamente ao Senhor. E olha,
eu fiquei sabendo que o Mel Gibson é muito católico, né? Eu acho que o pessoal sabe disso aqui na igreja. Ele fez aquele filme por causa disso. E ele tinha uma igreja, a igreja do Mel Gibson. Você quer uma coisa mais antropocêntrica do que isso? A igreja do sujeito. Uma coisa que me incomoda, às vezes, quando alguém fala assim, a igreja do pastor Hércules. Não, irmão. Não é minha, não, hein? Quero logo avisar que a igreja não é minha. Ela é de quem, irmão? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Então, se alguém disser para você, a igreja do pastor Hércules, não. Igreja é do Senhor Jesus. E a história diz que o Mel Gibson estava tendo problema, porque muita gente ia lá, na tal igreja dele, para ver quem? Ele é bonitão que nem eu, né? Tá rindo de quê, irmão? Mel Gibson é bonitão que nem eu, irmão. Melhor parar por aqui, né? Uma pessoa ia lá para ver o Mel Gibson. Vai lá para ver os olhos azuis. Cara feio não vai poder ter igreja. Aí sabe o que ele fez? Parou, chega. Não tem mais esse negócio não. A igreja é só minha e da minha família. O pessoal não pôde mais ir lá ver o Mel Gibson. Então, irmãos, é isso que eu quero lembrar. A gente não vem aqui para ver quem quer que seja. Nós nos colocamos nesse lugar para adorar exclusivamente a Deus. Que não percamos isso de vista nunca na adoração pública. Terceiro princípio é que não há mais, irmãos, um local santo e sagrado para adorar a Deus. Porque a pergunta da mulher é uma pergunta muito curiosa e muito apropriada para o nosso tempo. Ela pergunta assim: Senhor, é nesse monte ou é lá em Jerusalém que a gente tem que adorar a Deus? Qual é a resposta de Jesus? Veja aí o verso 21. Disse-lhe Jesus: mulher, podes crer-me que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém, adorareis o Pai. E aí o verso 23. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque estes são estes que o Pai procura para seus adoradores. Aí tem essa frase enigmática, né? Mas primeiro Jesus faz uma resposta muito curiosa, né? Olha só, primeiro, não é aí e nem lá. Não tem mais lugar santo. Não tem mais lugar sagrado para adorar a Deus. Não é nem no Monte Gerizim, nem em Jerusalém. Deus agora procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então, mas a gente só pode entender a resposta de Jesus se a gente entender essa expressão, espírito e em verdade. Tem duas coisas que estão em jogo aqui nessa afirmação de Jesus. A primeira delas é que a ideia de adorar a Deus em espírito e em verdade significa, primeiro, que nós não alimentamos mais a ideia de que alguns lugares são mais santos e mais sagrados do que outros para adorar a Deus. Ela disse, é uma mudança de paradigma, de padrão no Novo Testamento. No Velho Testamento, a adoração a Deus se fazia num lugar específico, no Templo de Jerusalém, construído por Salomão, depois reconstruído na história. Era lá o lugar onde o povo de Deus adorava a Deus. Nós não somos mais reféns dessa visão. Jesus aboliu completamente a ideia de que precisamos de lugares santos, sagrados para adorá-lo. Portanto, os cristãos não são como os islâmicos, que precisam ir para Meca para adorar a Deus. Os orientais, que precisam ir para templos budistas específicos para adorar a Deus. Nós
não entendemos, não acreditamos, não confiamos mais na velha ideia de que Deus só se faz presente em determinados lugares. O que torna um lugar apropriado para cultuar a Deus não é o lugar, mas o povo que se reúne ali. O que torna esse lugar apropriado para a gente adorar a Deus essa noite é a sua presença como povo do Senhor. Porque eu e você somos o que, irmãos? Templo do Espírito Santo. Então agora não importa se a gente está na casa, na fazenda, ao ar livre, em casa, na praia, mas onde você pode me dizer? Na Lua, em Marte. Todo lugar é lugar para adorar a Deus. Todo lugar é lugar apropriado para adorar a Deus, porque não é o lugar que torna a adoração propícia. É o povo que se reúne ali e adora a Deus, exclusivamente a Deus. Você entende isso, irmão? A gente se trai um pouco na nossa linguagem, né? Ah, porque aquele lugar lá onde a gente está é um lugar santo. Mentira, não é. Não é. Quer dizer que a gente não tem que ter zelo por esse espaço? Pelo contrário. Está aí o Cláudio que tem zelo e está nos ajudando, pintando, melhorando, confortando os irmãos, criando melhores condições. Isso está tudo certo. Mas nós não podemos alimentar a ideia falsa de que é esse lugar que torna o culto agradável. Não é, irmãos. O que torna o culto agradável é o povo que se reúne para adorar. E aí pode ser na casa, ao ar livre, em qualquer lugar que a gente se encontre. Eu queria, amados, aproveitar, já que a gente está encarando essa questão, para dizer, irmãos, que a gente não acredita mais em lugares mais sagrados do que outros. Eu sou de uma igreja, e eu frequentei essa igreja por um tempo, onde, por exemplo, as crianças não podiam passar atrás do púlpito, porque aqui era um lugar santo. Irmão, aqui não pode. Vou brincar aqui não, hein? Se brincar, cai no fogo do inferno. É sério, irmão. Eu fui criado, eu não ia lá de jeito nenhum. Vocês estão rindo? Tem graça nenhuma isso, irmão. Sabe, a gente pensa que esse lugar aqui não é, irmão, não é mágico. Esse lugar não é mágico. Vieram reclamar comigo que os jovens do louvor estão almoçando aqui dentro, né? Tudo pecador. Que estão almoçando aqui. Aqui não pode almoçar. Aqui não, aqui é lugar de culto. Quem foi que falou isso, irmão? Aqui é um espaço como outro qualquer. O que torna esse lugar especial é a sua presença e a minha para adorar a Deus. Ponto final. Não tem nada de mais especial aqui nele. Por isso que a igreja está cheia dessas ideias equivocadas. Eu fui na igreja em Salvador, a primeira igreja batista do Brasil, e o pastor estava lá anunciando que ele ia levar um CD com os pedidos para Israel, para queimar lá, porque lá Deus ouve a oração. Quem foi que falou isso? Quem foi? Deus não está mais preso a isso não, irmãos. Não há os lugares santos. E deixa eu dizer mais duas coisas sobre isso. Primeiro, paremos com essa conversa de que esse lugar aqui é um lugar diferente dos demais. Então, às vezes, assim, algumas pessoas falam, não, porque lá no acampamento pode fazer isso, na igreja não, hein? Porque lá na igreja o lugar é santo. Mentira. Não é santo coisa nenhuma. Santo é o povo de Deus, não o lugar onde a gente adora. Segunda coisa, nós não temos mais altar na igreja. Se esse lugar não é santo, não há também espaço para sacralizar os ambientes desse lugar. Porque algumas pessoas dizem assim, depois que o pastor prega, ele fala assim, irmãos, agora eu convido aqueles para virem ao altar. Irmãos, nós não temos mais altar na igreja. Não temos. Porque esse lugar aqui não é um altar. Esse lugar aqui não tem querubim, anjo. Não tem mais nada disso, irmão. Eu quero, de verdade, decepcionar muita gente que tem alimentado expectativas nessa direção. E dizer que adorar a Deus em espírito e em verdade inclui entender
que não há mais lugares santos. Não faz diferença ser em Jerusalém, em Gerizim, em Tóquio, na China, no Brasil, em Ambaí, ou nos confins da terra. Você vê que eu botei Ambaí perto dos confins da terra, irmão. Não interessa. Isso não faz a menor diferença mais. A expressão espírito em verdade tem a ver com uma outra coisa também. Porque quando ele fala de adorar a Deus em espírito e em verdade, ele está chamando a atenção para uma segunda coisa. Está lembrando para a gente a natureza espiritual da adoração. E vamos lá, irmãos, porque o verso 23 diz assim: mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. E ele completa: porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. E veja o verso 24. Deus é espírito, e importa que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Então, primeiro, tem a ver com a ideia de que não tem mais lugar sagrado, não tem mais lugar santo. Não podemos emprestar caráter santo e sagrado aos lugares. Mas tem uma segunda ideia. É que o culto agora, verdadeiro, é um culto que não produz mais aquele conjunto de imagens, de utensílios que se usava no Velho Testamento. Agora o culto é de natureza espiritual. Jesus está deixando claro, irmãos, que o culto agora aboliu todos aqueles elementos e figurativos, todos aqueles elementos representativos do culto do Velho Testamento. Agora o culto no Novo Testamento não tem mais a preocupação de ficar cheio daquelas imagens. Você lembra? Como é que o culto do Velho Testamento era cheio de utensílios, de imagens, de objetos? Vamos lembrar alguns, irmãos. Olha, havia lá aquelas bacias, o propiciatório, a estola sacerdotal, as vestimentas dos sacerdotes, os candelabros, as cortinas. Lembra? O que mais, irmão? A arca, as coberturas, todas aquelas preocupações, as tábuas de madeira, o ouro e tudo mais. Jesus está dizendo assim: olha, agora o culto não pode mais ter esses elementos figurativos. O culto em espírito e em verdade é de natureza espiritual. Nós não estamos mais autorizados para enchê-lo de figuras externas de simbologia de natureza religiosa. E às vezes eu acho, irmãos, que a igreja não está muito convencida disso. Que eu estou vendo de coisa acontecendo no culto que não tem o menor cabimento. Agora tem gente querendo trazer a arca de novo. É verdade, irmãos. Com querubim, inclusive. Tem gente começando a querer usar roupa de judeu. E aí, umas linguagens estranhas, sabe? Eu já falei isso aqui e vou repetir. Agora, o pessoal que canta e louva a Deus são os levitas. Bonitinho, tudo levita. Na igreja que eu fui uma vez, tinha lá, café com os levitas. A pessoa ia para uma sala ficar levitando. Irmão, que conversa é essa? Não tem mais levita na igreja não, irmão. Não no modelo do Velho Testamento. Agora, todo mundo na igreja é sacerdote e levita. Porque todo mundo na igreja adora a Deus em espírito e em verdade. Amém, irmão? Então o pessoal do louvor aqui não é levita. Amém? A menos que eles consigam levitar, irmãos. Como eu sei que eles não fazem isso, não tem levita. Aqui não tem café com levita. Só vai ter café com... Deixa para lá. Com levita para outras coisas. Não tem, irmão. Não, essa linguagem nos trai. Cria expedientes que são estranhos ao culto de natureza verdadeira. Eu fico um pouco incomodado, irmãos, que a gente fica tentando voltar para esse culto do Velho Testamento.
pode ver aqui, olha para esse lugar de adoração. Não tem imagem, irmão. Não tem imagem. Não tem figura. Não tem pintura. Ninguém aqui veste roupa sacerdotal. Não tem nada disso não, irmão. Isso aqui é o que a Bíblia manda que nós façamos. Eu tenho uma teoria que muita gente compartilha, que a gente não sabe, por exemplo, a imagem de Jesus, não sabemos se ele era alto, magro, baixo, gordo, feio, bonito, narigudo, se ele tinha cabelo crespo, liso, nós não sabemos. A Bíblia não dá para a gente essas informações, sabe por quê? Você tem ideia mais ou menos do que porquê, né? A gente podia começar a criar imagens dele, né? E idolatrá-lo. Sem isso já tem gente tentando fazer. Já tem gente tentando criar essa imagem, mas ela não existe. E ela não nos foi dada para que a gente não crie essa expectativa no culto público. Culto de natureza bíblica e verdadeira aboliu esses elementos e só permitiu que 2 deles permanecessem no culto. E você há de saber quais são eles. A ceia e o batismo. O que passar disso, irmão, é invencionice. O que passar disso não cabe naquilo que a Escritura estabelece como culto em espírito e em verdade. Eu penso que a gente tem que ter claro que esses princípios estão aqui sendo ensinados por Jesus a essa mulher e para a gente. Mas nós não temos autorização para fazer o que bem entendemos no culto público. Não temos, irmãos. Aqui é lugar para a gente adorar exclusivamente ao Senhor. E fazer isso em espírito e em verdade. Meu quarto princípio, e eu termino com ele, é que quando o texto fala assim, adoradores que o adorem em espírito e em verdade, Jesus também está afirmando para a gente que não basta ter boa intenção. O culto deve ser em espírito e em verdade. Aqui, eu quero chamar a atenção para o fato, irmãos, de que quando ele faz a afirmação que o Pai procura adoradores que o adorem em espírito e em verdade, ele está dizendo, olha, há muita adoração que tem boa intenção, mas que não é verdadeira. Ideia aqui de em verdade tem a ver com algo verdadeiramente verdadeiro, de acordo com a verdade. De maneira que a boa intenção não resolve o problema. E eu peço, irmãos, que a gente considere isso aqui com atenção. Há muita boa intenção no culto. Muita gente adora a Deus com boa intenção. Mas eles estão sinceramente errados. Não basta a gente entender que Deus aceita o nosso culto se ele está cheio de boa intenção. Eu já ouvi uma frase muito boa, que o inferno também está cheio de boa intenção. Não é? Tem muita gente bem intencionada que vai para o inferno. Deus, irmãos, não aceita o nosso culto por boa intenção. Ele aceita o nosso culto se ele for verdadeiro, de acordo com a verdade. Estabelecido a partir da verdade. Estabelecido e baseado na verdade. E aqui entra um princípio chamado princípio regulador do culto cristão, que curiosamente é um princípio que a igreja sempre se preocupou em anos anteriores à nossa história, mas que atualmente é um tema que quase ninguém mais se preocupa. O princípio regulador do culto cristão diz assim: nós temos que perguntar, toda vez que estamos adorando a Deus, se aquilo que a gente faz aqui é aquilo que a Bíblia manda que nós façamos. De maneira, irmãos, que o nosso culto seja sempre de acordo com a verdade. Para dar um exemplo, nós não podemos cantar coisas que sejam contrárias à verdadeira revelação, à revelação revelada por Deus. Essa é uma preocupação que a gente tem que ter. Não há ideia de que a gente pode
incluir elementos no culto que não sejam previstos pela Escritura. E, por exemplo, o argumento que muita gente usa é assim, mas pastor, as coisas são tão diferentes hoje em dia, mudaram tanto, pastor, de maneira que a gente precisa reavaliar algumas coisas do culto. A cultura traz tantas influências que são legítimas e a gente pode incorporar no culto. Primeiro, irmãos, deixa eu encarar essa questão dos tempos e das épocas. Alguém pode até usar o argumento, olha, teve um tempo em que a igreja não cantava com instrumento musical. A gente hoje voltou na história, né? Porque a gente cantou sem instrumento musical. Mas, por exemplo, você sabe que a entrada do violão no culto público foi um problema gigantesco. A entrada do teclado no culto público foi um problema gigantesco. Bateria, então, nem te conto, irmão. Só que dizer que a bateria era o enviado do capeta. Você sabe disso, você sabe que eu estou falando que é verdade. Em anos muito recentes, esses problemas todos foram apresentados. A igreja incorporou esses instrumentos. Mudamos então a temática do culto? Absolutamente. Esses instrumentos são apenas circunstanciais, irmãos. Botar a bateria, botar o teclado, não colocar, não muda em nada a essência do culto, que é o louvor e a adoração. Louvávamos e adorávamos a Deus no passado sem os instrumentos, e agora louvamos e adoramos a Deus com os instrumentos. Mas o tema central, o objetivo central é louvar e adorar. Tanto é que nós hoje louvamos e adoramos sem os instrumentos. E às vezes até é bom, né, irmão? Para ouvir a nossa voz, né? É bom ouvir a igreja cantando. A igreja cantou muito bem hoje, inclusive. Meus parabéns, irmãos. Você veja, os instrumentos são periféricos. Não são centrais. Embora muita gente faça os instrumentos ficarem mais importantes do que a própria adoração, né? Tem baterista que se acha mais importante do que a própria adoração. Não é o nosso caso aqui, né, Jefferson? Fique logo claro isso. O que eu estou dizendo é o seguinte, irmãos. Os instrumentos foram incorporados, mas a igreja sempre entendeu que eles são periféricos. Periféricos. Por exemplo, você sabia que no passado, pregadores puritanos lá na Inglaterra subiam no púlpito para pregar e usavam uma peruca branca. Imagina eu pregando de peruca branca, irmão. Não ia ficar muito legal. Eu posso até testar um domingo, irmão, para ver se fica bom. A peruca branca. Todo mundo usava peruca branca. Isso depois foi tirado, graças a Deus, né? Imagina eu usando uma perucona brancona. Essas coisas são circunstanciais. Vamos agora à questão da cultura. Porque é um outro ponto que muita gente levanta. Aí a cultura, pastor, a cultura. A cultura de um povo não pode definir a maneira como esse povo adora a Deus? Não deveria. Primeiro porque a gente tem que definir essa palavra cultura porque ela tem muitos significados, né? A palavra cultura é o conjunto de coisas que fazemos como comunidade. Conjunto de coisas que nos define como um povo. Crenças e práticas de um determinado povo. Primeiro, irmão, paremos com a bobagem de pensar que uma cultura é neutra. Nenhuma cultura é neutra. Toda cultura reflete o estado caído da humanidade. Toda cultura reflete a nossa pecaminosidade. E, portanto, não podemos incorporar no culto público coisas da cultura, imaginando que essas coisas estejam livres, isentas e não contaminadas pelo nosso pecado. Por isso, não é a cultura que define o que fazemos no culto público, é a verdade da palavra de Deus. E aqui, deixa eu chamar a atenção para uma coisa que está acontecendo muito no Brasil e que certamente tem pressionado um pouco a gente. Por exemplo, irmãos, aqui na nossa igreja a gente não faz culto do copo d'água ungido, não tem cruz ungida, eu não vou ungir óleo para abençoar a vida de ninguém, não vou usar foto de ninguém. Tem tanta coisa esquisita, né?
essas coisas todas que passaram a ser incorporadas no culto público, elas não têm respaldo bíblico, não são de acordo com a verdade. E você nunca verá, pelo menos esse pastor aqui, e posso dizer esse nome do pastor Manuel também, jamais usaremos esse tipo de mecanismo, irmãos. Porque eles são uma afronta à verdade da palavra de Deus. Nós não estamos autorizados a acrescentar esses objetos estranhos, como se eles pudessem ser incorporados a partir do argumento cultural. Segunda coisa que eu queria chamar a atenção, é que também agora ficou moda, irmãos, ter a tal da dança litúrgica, ou o louvor profético. Deixa eu logo ripar esse negócio, para ninguém se sentir livre para fazer isso aqui entre nós. Primeiro, irmão, eu não tenho nada contra a dança. E eu vou dizer isso aqui de maneira muito clara. Dançar não é pecado, desde que a dança não seja sensual, que ela não motive sensualidade. É claro que é uma série de danças hoje que não são cabíveis para a vida de um crente. Mas há outras muitas formas de dança que se adequam sim à vida do crente. Eu até acho que a gente podia fazer aqui na igreja uma espécie de desafio da dança. E eu não teria a menor dificuldade de usar esse espaço aqui para isso. E você entende o que eu estou dizendo? A dança em si não tem nada de errado, irmãos. O nosso problema não é esse. O problema é quando a gente começa a querer pegar essa dança e incorporar no culto. Aí mais uma vez o princípio que eu chamei lá no início. Aquilo que é da vida pessoal, da vida de culto lá fora, e que não cabe no contexto do culto público. Aqui, enquanto estamos adorando a Deus de maneira pública, não cabe a ideia de dançar. Ah, mas pastor, Davi não dançou lá diante da arca? Não tem um salmo lá que fala, louvai ao Senhor com adufes e danças? Irmã, primeiro, Davi não dançou no templo, no culto público. Não era isso que ele estava fazendo. Então não confunda as bolas, não confunda os elementos, não confunda as situações. Segundo, o salmo lá não está falando de louvor no culto público. E, portanto, não cabe como texto para argumentar a favor da ideia de que podemos usar esses mecanismos no culto público. Ponto então, irmãos, é que o culto que prestamos a Deus deve ser sempre para a glória dele, em espírito e em verdade. Olha, amados, eu penso que esse é um elemento central para a nossa vida enquanto igreja. E me parece, amados, que há tanta coisa fora de lugar nessa área. E às vezes eu sou tão, amados, eu vou falar isso com honestidade, sou tão pressionado por alguns irmãos que me procuram dizendo, pastor, por que na nossa igreja não fazemos isso, aquilo, outro? Então, de uma certa maneira, eu estou tentando responder, não fazemos, irmãos. Porque a Bíblia não nos autoriza. Não fazemos, meus irmãos, porque aqui a gente adora a Deus em espírito e em verdade. Porque aqui nós não queremos oferecer para Deus um culto que não agrade a Ele. Mesmo que isso, num primeiro momento, desagrade a muita gente. E aí, amados, depois de ter feito a exposição, eu quero fazer 3 aplicações do texto. 3 aplicações para a gente refletir. Primeiro, irmão, calibre o seu unsômetro. Você sabe que todo crente tem um aparelho chamado unsômetro. Você tem o seu e eu tenho o meu. Sabe o que é um unsômetro? É um aparelho que mede a unção. Por isso que o nome dele é unsômetro. E todo mundo sai do culto com aquela leitura assim, o culto hoje foi uma bênção. Ou então o contrário, o culto hoje, fraquinho. Na escala aqui do meu unsômetro não chegou nem no primeiro ponto aqui. O meu unsômetro hoje não tá, mas o meu unsômetro naquele domingo anterior estava quase no máximo. O problema desse unsômetro, irmão, que cada um de nós tem, é que ele pode nos trair. Se a gente aferir o unsômetro com parâmetros que são falsos.
Você pode entrar numa igreja e está todo mundo alegre, feliz, com a mão levantada, empolgado, entusiasmado. E esse culto não agradar a Deus. Isso não quer dizer que todo culto onde todo mundo está quietinho, penetrado, sério, quase morto, seja um culto que agrade a Deus também. Não são esses parâmetros exteriores que definem um culto que agrada a Deus. Então, Calibro tem um sômetro. Essa é a primeira coisa. Calibro tem um sômetro para aquilo que é bíblico. Pergunte sempre se o culto foi em espírito e em verdade. Se os elementos do culto apontaram para Cristo, exclusivamente para Ele. Se os elementos do culto não desvirtuaram para imagens que não são autorizadas pela Escritura. E se ele teve acordo, preocupação em apontar para as verdades estabelecidas pela palavra. Então, primeiro, irmão, passa a usar um sômetro da maneira certa. Porque muitas vezes a gente avalia um culto e diz que ele não foi ungido, abençoador, a partir de parâmetros que não são aqueles que a gente deveria procurar. Você entende isso, irmão? Entende que a partir de agora você tem os parâmetros certos para colocar no seu unsômetro? Eu espero de verdade que seja assim que nós nos comportemos, porque isso é algo que nos interessa muito enquanto crentes em Cristo. Segunda aplicação é que Deus procura, irmãos, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Veja, a ideia aqui dessa expressão Deus procura, não é que Deus seja lá no céu agora assim, olha, então, será que eu acho alguém? Será que tem alguém que me adora? Rapaz, mas eu estou aqui um tempo e não acho ninguém. Não é essa a ideia do texto. A ideia é que Deus se agrada, Ele está interessado, Ele tem prazer quando o povo dele se reúne para adorá-lo em espírito e em verdade. O que está sendo dito aqui, irmãos, é que Deus quer ser adorado. Deus quer que sua igreja se reúna para adorá-lo. Deus quer que o seu povo regularmente o adore em público. E, portanto, não deveríamos jamais negligenciar esse privilégio. E ao fazermos, deveríamos sempre estar preocupados em adorá-lo em espírito e em verdade. E aqui, amados, deixa eu fazer menção a um argumento que muita gente usa, que diz assim, pastor, mas eu posso adorar a Deus lá em casa, sozinho. Igreja, fique em casa, ouvindo rádio, aquele sermão pelas ondas do rádio, com aquela voz. Irmão, você não está autorizado a fazer isso, não? Não. Porque a adoração que está sendo tratada nesse texto é essa adoração aqui pública. Que você sai da sua casa, deixa a sua vida privada e se reúne de maneira pública com o povo de Deus. Deus procura gente que o adore em espírito e em verdade dessa maneira. E eu espero de verdade, irmãos, que nós entendamos que Deus leva muito a sério e se interessa, está preocupado, interessado naquilo que fazemos aqui. E Ele quer que a gente faça, em espírito e em verdade. Terceira e última aplicação. Eu acho que tem uma palavra aqui dirigida a nós que estamos liderando o culto público. E, amados, uma preocupação que eu quero compartilhar com os irmãos. Pessoal do louvor, pastor Manuel, eu enquanto presbítero da igreja também. É que cabe a nós, irmãos, é nossa responsabilidade, eu estou falando especialmente de mim e do pastor, que a gente zele para que o culto que prestamos a Deus seja em espírito e em verdade. Então, amado, quando eu não compartilhar ou não contemplar as suas expectativas no culto, esteja certo de que a minha maior preocupação é que a gente faça isso aqui acontecer em espírito e em verdade. Esteja certo, irmão, de que Deus vai cobrar de mim acima de tudo, do pastor Manuel acima de tudo, quando nós levamos o povo de Deus a adorá-lo de maneira errada. De que
deve haver da nossa parte, do grupo de louvor, de cada pessoa que participa do culto público, humildade, irmãos, para a gente não se deixar seduzir por caminhos que nos levem para longe disso. Humildade e seriedade para encarar da maneira bíblica esse momento que passamos diante do Senhor. No passado, irmãos, os crentes se preparavam para o culto público, e tinha uma regrinha que era muito interessante. Você tinha que se preparar para o culto público o mesmo tempo que você passava diante do espelho, se arrumando. Curioso isso, né? Às vezes a gente passa tanto tempo no espelho se arrumando para vir para o culto público, mas não se prepara adequadamente em termos espirituais, levando a sério que o que fazemos aqui, amados, fazemos diante do Senhor. E não temos a liberdade para fazer de uma maneira diferente daquela que Ele nos prescreve na sua palavra. Olha, amados, que Deus nos ajude a guardar esses princípios e que eles norteiem, definam, estabeleçam os critérios que a gente vai usar sempre na adoração pública que prestamos ao Senhor. Amém, irmãos? Amém. O pastor Manuel está com a palavra, ele estará impetrando a bênção apostólica, orando, depois também dando finalização ao culto dessa noite.